Nunca imaginei que o papel de divórcio seria o presente dos meus 40 anos. Estava ali, com minhas unhas recém-feitas, segurando uma taça de espumante, quando minha sogra Iracema atravessou a sala decorada com balões dourados que eu mesma tinha inflado na noite anterior. O sorriso dela não combinava com o envelope marrom nas mãos. Um presente especial para a aniversariante, anunciou ela, com aquela voz estridente que sempre me deu arrepios. Meu coração disparou. Talvez, depois de 15 anos, ela finalmente tinha me aceitado. Talvez fosse uma joia de família, um sinal de trégua. Abri o envelope com cuidado, sentindo os olhos de todos os convidados sobre mim. O silêncio tomou conta da sala quando desdobrei os papéis. Divórcio. Ali, na frente de todos, incluindo minha filha de 19 anos. Assine logo. Meu filho merece uma mulher mais nova, elegante e bonita, disparou Iracema, com uma satisfação que não se preocupou em disfarçar. Ergui meus olhos para encontrar Renato, meu ainda marido, recostado na parede com um copo de uísque na mão. Ele sorria. Um sorriso que eu conhecia bem demais. Aquele que aparecia quando fechava negócios vantajosos no banco onde trabalhava. As lágrimas ameaçaram cair, mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez comprar aquele bilhete da loteria uma semana antes, segurou o choro. Em vez disso, peguei a caneta Mont Blanc que Renato ostentava no bolso do paletó, aquela que eu tinha dado de presente no nosso 10º aniversário de casamento, e assinei. Pronto, disse, devolvendo os papéis para minha sogra. Agora posso continuar minha festa? A expressão dela vacilou por um instante. Acho que esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma cena. O que não esperava era aquela calma que nem eu sabia de onde vinha. Voltei para a mesa do bolo, aquele Red Velvet que tinha encomendado da confeitaria mais cara de Salvador. Vamos cantar os parabéns? Sugeri, como se nada tivesse acontecido. Cristina, minha filha, me olhou confusa, os olhos marejados. Sorri para ela, um sorriso sincero. Está tudo bem, filha. Às vezes os finais são apenas novos começos disfarçados. A festa continuou, de forma estranha e tensa. Os convidados cochichavam nos cantos, lançando olhares de pena que eu fingia não notar. Renato e Iracema saíram logo depois, provavelmente decepcionados com minha falta de desespero. Quando o último convidado foi embora, desabei no sofá da sala. Não de tristeza, mas de exaustão. 15 anos de casamento terminados entre o primeiro e o segundo prato de uma festa de aniversário. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, um misto de vazio e liberdade que não sabia como processar. Fui até a cozinha fazer café e vi o bilhete da Mega Sena ainda preso na porta da geladeira, com um ímã em forma de concha que compramos numa viagem a Porto de Galinhas. Era o nosso lugar favorito no Brasil, onde Renato me pediu em casamento sob um céu estrelado. Agora, aquela lembrança parecia pertencer a outra pessoa. Peguei o bilhete e o olhei sem grandes expectativas. Era apenas um hábito que cultivava há anos. Comprar um bilhete antes do meu aniversário, sonhando com uma vida diferente. Guardei-o na gaveta da cômoda, junto com outras pequenas lembranças que não tinha coragem de jogar fora. Os dias seguintes foram um borrão de ligações para advogados, visitas a imobiliárias e conversas dolorosas com Cristina, que não entendia como tudo tinha desmoronado tão rápido. Nem eu entendia direito, ou talvez entendesse, mas tinha passado anos fingindo que não via os sinais. As chegadas tardias de Renato, o desinteresse crescente, as críticas constantes de Iracema. Talvez aquele divórcio surpresa fosse apenas a confirmação do que eu já sabia que estava acontecendo. Na quarta-feira, 3 dias após a festa, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi sem muito interesse, imaginando ser mais um advogado ou talvez algum amigo preocupado. Senhora Vitória Campos? A voz formal do outro lado me colocou em alerta. Sim, sou eu. Estou ligando da Caixa Econômica Federal. A senhora comprou um bilhete da Mega Sena na lotérica do Mercado Modelo na semana passada? Meu coração acelerou. Sim, comprei. Por quê? Precisamos que a senhora compareça à nossa agência central. Temos informações importantes sobre seu bilhete. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Não podia ser.
Essas coisas não acontecem na vida real, acontecem? Corri até a cômoda e peguei o bilhete, conferindo os números com os do último sorteio que encontrei online. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não havia dúvida. Sentei na beirada da cama, sentindo o quarto girar ao meu redor. 8 milhões de reais, todo aquele dinheiro, e agora era só meu. Se Renato tivesse esperado apenas mais 3 dias, teríamos que dividir tudo. Mas o divórcio já estava assinado, com aquela cláusula de separação total de bens que Iracema tinha tanta certeza que seria vantajosa para o filho. Uma risada escapou da minha garganta, começando baixinha e crescendo até ecoar pelo apartamento vazio. A ironia era perfeita demais. O universo tinha um senso de humor retorcido e, pela primeira vez na vida, estava do meu lado. Não contei para ninguém naquele dia, nem para Cristina, nem para meu irmão Gabriel, nem para minha amiga Júlia. Aquele segredo era meu tesouro particular, algo para saborear sozinha antes de compartilhar com o mundo. Passei a noite acordada, planejando cada detalhe do que faria a seguir. Na manhã seguinte, olhei-me no espelho do banheiro. Os mesmos cabelos castanhos com alguns fios brancos que Renato tinha sugerido que eu pintasse. As mesmas linhas de expressão ao redor dos olhos que Iracema chamava de marcas de descuido. O mesmo corpo que tinha gerado uma filha maravilhosa, mas que não era mais o de uma mulher de 20 anos. Você merece mais, disse para meu reflexo. Não era sobre vingança. Ou talvez fosse um pouquinho, mas era principalmente sobre mim, sobre redescobrir quem era Vitória Campos, além de esposa, mãe, nora, professora. Era sobre descobrir o que eu queria fazer com o resto da minha vida, agora que tinha a liberdade financeira para escolher. Peguei meu celular e fiz uma lista. Procedimentos estéticos que sempre quis fazer, lugares que sonhava conhecer, cursos que desejava fazer. Depois uma segunda lista: investimentos, planos de longo prazo, maneiras de usar aquele dinheiro para ajudar outras mulheres. O dinheiro poderia comprar muitas coisas, mas a sensação de propósito que me invadiu naquela manhã não tinha preço. A campainha tocou, interrompendo meus planos. Era o entregador com um buquê de rosas vermelhas. O cartão dizia: "Parabéns atrasados, podemos conversar, Renato?" Sorri, colocando as flores na pia da cozinha. Tarde demais, meu querido. Muito tarde demais. Coloquei o buquê de rosas na lixeira sem pensar 2 vezes. O perfume delas, antes tão agradável, agora me causava náuseas. Olhei para o cartão mais uma vez antes de rasgá-lo em pedacinhos. Típico de Renato, sempre achando que flores resolveriam tudo. Um buquê quando esquecia nosso aniversário de casamento, outro quando perdia a apresentação de Cristina na escola, mais um quando chegava bêbado de alguma reunião de negócios. 15 anos de desculpas floridas que agora estavam onde sempre deveriam ter estado. No lixo. Fui até o quarto e abri o armário que já estava meio vazio. Renato tinha vindo buscar suas coisas enquanto eu estava na Caixa Econômica, confirmando que sim, eu era a mais nova milionária do Brasil. O cheiro do perfume caro dele ainda pairava no ar, misturado com aquela loção pós-barba que eu tanto gostava. Agora, o aroma me parecia enjoativo, artificial demais, como nosso casamento tinha sido nos últimos anos. Passei os dedos pelos cabides vazios, sentindo uma estranha leveza. Era como se cada peça de roupa que Renato levara tivesse carregado também um pouco do peso que eu carregava sem perceber. As camisas sociais engomadas que eu passava nas madrugadas, quando ele precisava estar impecável para alguma reunião importante. Os ternos caros que comprávamos em prestações que esticavam o orçamento de professora estadual que eu era. Sentei na beirada da cama, nossa cama, agora só minha, e permiti que as lágrimas finalmente viessem, não por Renato, mas por mim, por todos aqueles anos em que tinha me diminuído para caber nas expectativas dele e de Iracema. Anos em que cada crítica sutil tinha arrancado um pedacinho da minha autoestima. Esse vestido não te favorece, Vitória. Esse penteado te envelhece, querida. Não seria melhor você perder alguns quilinhos antes do verão? O telefone tocou, interrompendo meu momento de autopiedade. Era Júlia, minha amiga advogada, a única pessoa em quem realmente confiava. Vi o Renato saindo do prédio com malas. É verdade que vocês se separaram? No dia do seu aniversário? Que canalha!
Respirei fundo antes de responder. Na verdade, foi pior que isso. Iracema me entregou os papéis do divórcio durante a festa, na frente de todo mundo. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma série de palavrões que fariam um marinheiro corar. Júlia sempre foi assim, expressiva demais, protetora demais. Foi ela quem me acompanhou nas consultas médicas durante a gravidez difícil de Cristina, quando Renato estava ocupado demais para estar presente. "Estou indo para aí agora mesmo", disse ela, sem me dar chance de protestar. Menos de meia hora depois, estávamos sentadas na varanda do apartamento, com 2 taças de vinho e uma caixa de chocolates que Júlia trouxe. O céu de Salvador começava a escurecer, pintando o horizonte de tons alaranjados que sempre me encantaram desde que me mudei para a cidade 20 anos atrás. "Então você simplesmente assinou?", perguntou Júlia, ainda incrédula. Tomei um gole de vinho antes de responder. O que mais eu poderia fazer? Criar um escândalo? Implorar para ele ficar? Humilhar-me ainda mais? Júlia balançou a cabeça, seus cachos escuros dançando ao redor do rosto. "Não, você fez o certo. Mas ainda não entendo por que eles fizeram isso dessa forma tão cruel." Dei de ombros, embora a pergunta também me atormentasse. Iracema nunca gostou de mim. Para ela sempre fui a professora simples que caçou o filho executivo. E Renato? Hesitei, as palavras presas na garganta. "Acho que ele encontrou alguém mais ao gosto da mãe." "Aquela tal de Tatiana?", perguntou Júlia, franzindo o senho. "A influencer que não tem nem 30 anos?" Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Então era verdade. Os cochichos, os olhares de pena, as mensagens estranhas no celular dele que eu fingia não ver. "Como você sabe disso?" Júlia mordeu o lábio, arrependida. "Pensei que você soubesse. Eles têm aparecido juntos há algumas semanas. Achei que talvez vocês tivessem conversado sobre isso, que a separação fosse consensual." Balancei a cabeça, sentindo uma onda de náusea. Não pela traição em si, que em algum nível eu já suspeitava, mas pela humilhação pública. Todos sabiam, menos eu. Ou talvez eu soubesse, mas tinha escolhido ignorar os sinais. "Vamos falar sobre o divórcio", disse Júlia, mudando deliberadamente de assunto. "Pelo que entendi, vocês assinaram um acordo de separação total de bens, é isso?" Assenti, subitamente lembrada do bilhete da loteria guardado na gaveta. Meu segredo, minha pequena vingança do destino. Sim, cada um fica com o que está no seu nome. Foi ideia da Iracema, claro. Ela sempre quis proteger o patrimônio do filho. Júlia tomou um gole de vinho pensativa. "E o que exatamente está no seu nome?" Sorri pela primeira vez naquele dia. "Não muito, ainda. Este apartamento está no nome dele, assim como o carro. Tenho minhas economias na poupança. Alguns investimentos pequenos que fiz ao longo dos anos sem que Renato soubesse." "Escondendo o dinheiro do marido?" perguntou Júlia, arqueando uma sobrancelha. "Chamemos de fundo de emergência. Sempre tive o pressentimento de que esse dia chegaria. O que não contei a Júlia naquele momento foi sobre o bilhete. Não por falta de confiança, mas porque queria saborear aquele segredo um pouco mais. Era como um doce proibido que derretia lentamente na língua. Quanto mais devagar, melhor o sabor. Conversamos por horas, planejando os próximos passos. Júlia, sempre prática, fez uma lista das providências legais. Eu precisaria encontrar um novo lugar para morar, já que o apartamento ficaria com Renato. Também teria que dividir a guarda de Boris, nosso labrador chocolate que Cristina tanto amava. E claro, enfrentar as perguntas e olhares de pena dos colegas na escola, onde dava aulas de história. Quando Júlia finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Fiquei sozinha com meus pensamentos e uma garrafa de vinho pela metade. Peguei o telefone e hesitei por um momento antes de digitar uma mensagem para Cristina, que estava hospedada na casa de uma amiga desde a desastrosa festa. "Podemos conversar amanhã? Tenho algo importante para te contar. Te amo mais que tudo." A resposta veio quase instantaneamente. "Também te amo, mãe. Estarei aí às 9 horas. Desliguei as luzes da sala e fui para o quarto, evitando olhar para o lado vazio da cama. Aquela noite, dormi com o bilhete da loteria debaixo do travesseiro, como uma criança que esconde um amuleto da sorte. A manhã chegou com o barulho da campainha. Cristina estava na porta,
os olhos inchados de tanto chorar, mas tentando parecer forte. Tão parecida comigo em tantos aspectos, exceto pelos olhos verdes que herdara do pai. "Oi, mãe", disse ela, me abraçando com força. "Você está bem?" Retribuí o abraço, sentindo o cheiro do shampoo de coco que ela usava desde a adolescência. "Estou melhor do que esperava. Entra, fiz café." Sentamos na mesa da cozinha com 2 canecas fumegantes entre nós. Cristina remexia o açúcar sem realmente beber. "Pai está morando com aquela mulher", disse ela finalmente sem levantar os olhos. "Vovó está dizendo a todo mundo que você que quis o divórcio, que estava insuportável de conviver." Senti uma pontada de raiva, mas respirei fundo. "E você acredita nisso?" Cristina finalmente ergueu o olhar. "Claro que não, eu estava lá, lembra? Vi tudo. Vi como ele sorriu quando vovó te entregou aqueles papéis, como se fosse divertido." Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. "Cris, preciso te contar uma coisa. Algo que vai mudar tudo." Seus olhos se arregalaram. "Você conheceu alguém também?" Não pude deixar de rir. "Não, nada disso. É sobre isto." Peguei o bilhete da loteria do bolso e coloquei na mesa. Ela olhou para o papel sem entender. "Um bilhete da Mega Sena." "Mãe, você sempre compra isso, nunca ganha nada." Desta vez ganhei. As palavras saíram mais calmas do que eu esperava. 8 milhões de reais, para ser exata. Cristina ficou paralisada, a caneca a meio caminho da boca. "O quê? Você está brincando? Nunca falei tão sério na minha vida." O que se seguiu foi uma mistura de gritos, lágrimas e risadas. Cristina pulava pela cozinha como fazia quando era criança e ganhava um presente de Natal especialmente desejado. "Mãe, isso é incrível! Quando você descobriu? Por que não contou antes? Papai sabe." Ergui a mão para acalmá-la. "Descobri 3 dias depois da festa. E não, seu pai não sabe. Ninguém sabe, além de você e dos funcionários da Caixa." O sorriso de Cristina diminuiu um pouco. "E você não vai contar para ele?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Era a mesma que eu tinha feito a mim mesma centenas de vezes nos últimos dias. "Não tenho obrigação legal de contar", respondi cuidadosamente. "O divórcio já estava assinado quando confirmei o prêmio. Legalmente, o dinheiro é só meu." Cristina assentiu lentamente, processando a informação. "É justo depois do que eles fizeram, mas..." "Mas? Não sei, mãe. Parece estranho. Como naqueles filmes onde a pessoa ganha na loteria e esconde de todo mundo." Levantei-me e abri a janela da cozinha, deixando entrar a brisa do mar, que era um dos poucos consolos de morar naquele apartamento caro e sem personalidade que Renato havia escolhido. "Não vou esconder para sempre, Cris. Só quero planejar, fazer as coisas do meu jeito pela primeira vez na vida, sem ter que consultar seu pai, ou agradar sua avó, ou me preocupar com o que os outros vão pensar." Vi a compreensão surgir nos olhos da minha filha. Por toda a sua vida, ela tinha me visto ceder, concordar, me adaptar. Talvez esta fosse a primeira vez que me via realmente tomar as rédeas da situação. "E o que você vai fazer com o dinheiro?" perguntou ela, com genuína curiosidade. Sorri, sentindo uma liberdade que não experimentava desde antes de conhecer Renato. "Primeiro vou comprar uma casa. Não um apartamento como este, todo branco e sem graça. Uma casa colorida no Pelourinho, com janelas grandes e uma varanda onde possamos tomar café olhando o mar." Cristina sorriu. "Isso seria incrível. E depois?" Depois, hesitei, as possibilidades se abrindo como um leque à minha frente. "Vou tirar um ano sabático. Viajar, estudar, fazer todas aquelas coisas que adiei porque estava ocupada demais, sendo esposa de Renato e nora de Iracema." "E eu?" perguntou Cristina, com um traço de insegurança na voz. Puxei-a para um abraço. "Você vem comigo, claro, se quiser. Paris, Nova York, Tóquio. Podemos ir para onde você sempre sonhou." Passamos o resto da manhã planejando nossa nova vida. A dor ainda estava lá, escondida nos cantos da minha consciência. A humilhação, a traição, os anos desperdiçados. Mas agora havia algo mais: esperança. Uma porta que se abria enquanto outra se fechava. À tarde, quando Cristina foi embora para buscar algumas roupas na casa da amiga, fiquei sozinha novamente. Peguei o celular e bloqueei o número de Renato. Depois, abri a gaveta onde guardava as fotos antigas.
nossos álbuns de casamento, as cartas de amor amareladas pelo tempo. Não as joguei fora. Elas ainda eram parte da minha história, da história de Cristina. Mas as guardei em uma caixa que coloquei no fundo do armário. Era hora de começar uma nova página. E desta vez, eu seria a autora exclusiva da minha história. Na semana seguinte, entrei pela primeira vez na agência central da Caixa Econômica Federal como uma mulher milionária. Parecia surreal. Vesti minha melhor roupa, um vestido azul marinho que Iracema uma vez criticou por ser muito simples para a esposa de um executivo, e calcei os únicos sapatos de salto que não me machucavam os pés. Queria me sentir confiante, embora por dentro estivesse tremendo como uma folha. O gerente me recebeu em sua sala privativa, com ar-condicionado gelado e café servido em xícaras de porcelana. Sorriu quando entrei, aquele sorriso reservado a clientes especiais que nunca tinha sido dirigido a mim. Senhora Campos, é um prazer recebê-la. Temos muito a conversar sobre seu prêmio. Sentei-me na cadeira estofada em frente à sua mesa, as mãos apertando a bolsa como se ela pudesse fugir. Ele começou a explicar os procedimentos, os impostos, as opções de investimento. Palavras como renda variável, tesouro direto e diversificação de carteira flutuavam ao meu redor. Eu, que sempre tinha vivido contando centavos para fechar as contas do mês, agora precisava decidir o que fazer com 8 milhões de reais. A senhora tem alguma experiência com investimentos? Perguntou o gerente, notando meu olhar perdido. Não muitas, e admiti, sentindo as bochechas queimarem. Tenho uma pequena poupança e alguns títulos do tesouro que comprei ao longo dos anos. Ele assentiu compreensivo. Não se preocupe. Vamos montar uma estratégia adequada ao seu perfil. Mas antes, precisamos decidir como será feito o recebimento do prêmio. Foi então que descobri que poderia manter meu nome em sigilo. Uma bênção que nem sabia que existia. Imagina só, se meu nome e foto fossem parar nos jornais. Renato saberia imediatamente e, com certeza, apareceria na minha porta com um buquê ainda maior de rosas e 1000 desculpas ensaiadas. Quero manter o anonimato. Decidi na hora. É possível? Claro. É um direito seu. Muitos ganhadores preferem assim para evitar assédio e problemas de segurança. Saí da agência 2 horas depois com uma pasta cheia de documentos, a cabeça girando com informações e um cartão dourado no bolso que simbolizava minha nova realidade financeira. Na calçada, parei por um momento, observando as pessoas que passavam apressadas, alheias à transformação que acontecia dentro de mim. Ninguém poderia adivinhar que aquela mulher de 40 anos, com alguns fios brancos nos cabelos e linhas de expressão ao redor dos olhos, acabara de se tornar milionária. Caminhei até o mercado modelo, onde tinha comprado o bilhete premiado. Era um lugar que sempre amei, com suas cores vibrantes, o cheiro de acarajé no ar e os berimbaus tocando ao fundo. Sentei-me em um banco de frente para a Baía de Todos os Santos, sentindo o sol da Bahia aquecer minha pele. Peguei o celular e liguei para Gabriel, meu irmão. Precisava compartilhar a notícia com alguém além de Cristina, alguém que pudesse me ajudar a navegar esse novo mundo de possibilidades financeiras. Gabriel sempre foi o sensato da família, contador respeitado, pés no chão. Preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer guardar segredo, disse assim que ele atendeu. Vitória, o que aconteceu? Ouvi sobre o divórcio, estava para te ligar. Isso pode esperar. Onde você está? Podemos nos encontrar? 1 hora depois, estávamos sentados em uma mesa afastada de um café na Barra, onde era improvável encontrarmos conhecidos. Gabriel me olhava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Você ganhou quanto? Perguntou ele pela 3ª vez, ainda incrédulo. 8 milhões, Gabi. Já descontados os impostos? Ele passou a mão pelos cabelos. Gesto que fazia desde criança quando estava nervoso ou empolgado. E ninguém sabe, nem Renato, só você e Cristina. E pretendo manter assim por enquanto. Gabriel tomou um gole do café expresso que esfriava à sua frente. Isso muda tudo, Vitó. Você percebe isso, não é? Assenti, sentindo o peso daquela mudança. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre poder, liberdade, possibilidades. Tudo que me tinha sido negado nos últimos anos. Preciso da sua ajuda, e admiti.
Não sei nada sobre administrar tanto dinheiro. Sempre fui boa em esticar o salário até o fim do mês, mas isso é outro nível. Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com o desafio. Sempre gostou de resolver problemas, montar quebra-cabeças financeiros. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, precisamos garantir que esse dinheiro fique seguro e cresça. Depois, podemos pensar no que você quer fazer com ele. Passamos as próximas 2 horas traçando planos. Gabriel sugeriu dividir o montante em diferentes tipos de investimentos. Alguns mais seguros, outros com potencial de rendimento maior. Falou sobre imóveis, ações, fundos de investimento. Mencionou a possibilidade de abrir uma empresa, talvez uma escola ou centro cultural, algo alinhado com minha paixão pelo ensino. E quanto a uma casa? Perguntei. Prometi a Cristina que compraríamos uma casa no Pelourinho. Gabriel fez algumas contas rápidas em um guardanapo. Com esse valor, você pode comprar uma ótima casa no Pelourinho, mobiliar do jeito que quiser e ainda sobra muito. Mas precisa ser discreta, Vitó. Se aparecer do nada comprando uma mansão, as pessoas vão fazer perguntas. Ele tinha razão, é claro. Precisava ser estratégica. Não queria que Renato ou Iracema soubessem, pelo menos não ainda. Não por medo de ter que dividir o dinheiro. Legalmente estava protegida. Mas porque queria saborear minha independência, longe dos olhares julgadores deles. Quando nos despedimos, Gabriel me abraçou forte, como fazia quando éramos crianças, e eu voltava para casa chorando depois de alguma briga na escola. Estou orgulhoso de você, sabia? Não pelo dinheiro, mas por como está lidando com tudo isso. Senti lágrimas nos olhos. Obrigada, Gabi, por tudo. E quanto ao Renato? Vai contar para ele eventualmente? Pensei por um momento lembrando do sorriso dele, enquanto Iracema me entregava os papéis do divórcio. Talvez. Mas não agora. Agora quero focar em mim. Voltei para o apartamento sentindo-me estranhamente leve. Nas semanas seguintes, segui o plano que tínhamos traçado. Abri novas contas bancárias, transferi o dinheiro gradualmente, comecei a pesquisar casas no Pelourinho com a ajuda de uma corretora discreta que Gabriel conhecia. Continuei dando aulas na escola estadual, mantendo a rotina para não levantar suspeitas. Mas por dentro tudo estava mudando. Comecei a fazer pequenas transformações em mim mesma. Primeiro foi uma visita ao salão de beleza para um novo corte de cabelo. Nada muito drástico, apenas camadas que emolduravam meu rosto e destacavam meus olhos, que Renato uma vez disse serem minha única característica realmente bonita. Depois, foi uma consulta com uma nutricionista e a inscrição em um estúdio de Pilates. Não para emagrecer como Iracema sempre sugeriu, mas para me sentir mais forte e saudável. Pequenos atos de autocuidado que tinha negligenciado por anos, sempre colocando as necessidades de todos acima das minhas. Um mês após receber o prêmio, encontrei a casa perfeita. Era uma construção histórica no coração do Pelourinho, com paredes grossas de pedra, janelas altas e uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Precisava de reformas, mas tinha personalidade, história, alma, tudo o que faltava no apartamento estéril onde vivia com Renato. No dia em que assinei o contrato de compra, usando parte do dinheiro que já tinha sido estrategicamente distribuído entre minhas novas contas, senti uma emoção que não experimentava há anos. Era como se estivesse recuperando não apenas minha independência financeira, mas minha identidade. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento, que em breve deixaria para trás, liguei para Cristina. Comprei a casa, anunciei quando ela atendeu. Aquela do Pelourinho que te mostrei nas fotos. O grito de alegria do outro lado da linha me fez sorrir. Quando podemos nos mudar? Ainda vai demorar um pouco. Precisa de reformas e quero fazer tudo com calma, do nosso jeito. Nosso jeito, repetiu Cristina, a voz carregada de emoção. Paredes coloridas, almofadas estampadas, tudo o que vovó Iracema odiaria. Ri, sentindo uma pontada de rebeldia juvenil. Exatamente isso. E um jardim interno com flores e ervas, um ateliê para suas pinturas, uma biblioteca para meus livros. Conversamos por quase 1 hora, planejando cada detalhe da nova casa, da nova vida. Quando desliguei, percebi que não tinha pensado em Renato nenhuma vez durante toda a conversa. Era um progresso. Os dias se transformaram em semanas,
e as semanas em meses. A reforma da casa avançava, assim como minha transformação pessoal. Aos poucos, as pessoas começaram a notar as mudanças. Os colegas na escola comentavam sobre meu novo visual, minha postura mais confiante. Os pais dos alunos, que antes mal me notavam nas reuniões, agora paravam para conversar. "Você parece diferente, professora Vitória", disse uma aluna durante uma aula. Mais feliz. Sorri, tocada pela observação. "É porque estou, Mariana. Às vezes precisamos de mudanças na vida." O que ninguém sabia era que, além das mudanças visíveis, eu estava planejando algo maior. Inspirada pelas histórias que ensinava aos meus alunos sobre mulheres fortes que mudaram o curso da história, comecei a esboçar o projeto de uma fundação. Uma organização que ajudaria mulheres a recomeçar após relacionamentos abusivos ou situações de vulnerabilidade. Mulheres como eu poderia ter sido, se não fosse pelo golpe de sorte que virou o jogo a meu favor. Trabalhava nesse projeto nas noites silenciosas, depois das aulas, sentada à mesa da cozinha com meu notebook e uma xícara de chá de camomila. Pesquisava sobre leis, conversava com amigas advogadas, elaborava planos de ação. Era meu segredo, meu projeto do coração, algo que daria propósito à minha nova fortuna. 3 meses após a compra da casa, quando a reforma já estava na metade, recebi uma ligação inesperada. Era Antônio, o porteiro do prédio. "Dona Vitória, tem um senhor aqui insistindo em subir. Diz que é seu ex-marido." Senti o coração acelerar. Renato não tinha aparecido desde o dia da mudança, quando veio buscar alguns objetos que tinha deixado para trás. "Por que agora? Ele está sozinho?" Perguntei, temendo que Iracema estivesse com ele. "Sim, senhora. E parece nervoso." Respirei fundo. Mais cedo ou mais tarde, esse confronto aconteceria. Talvez fosse melhor encará-lo de uma vez. "Pode deixá-lo subir, Antônio. Obrigada pelo aviso." Desliguei o telefone e corri para o espelho do corredor. Estava usando uma das minhas novas aquisições, um macacão de linho na cor terracota que destacava meu tom de pele e disfarçava as curvas que Renato sempre criticou. Meu cabelo, agora com mechas caramelo entre os fios castanhos, estava solto, emoldurando um rosto que começava a recuperar a vivacidade. A campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, o homem com quem compartilhei 15 anos da minha vida. Parecia mais velho, mais cansado. Segurava um envelope na mão e tinha olheiras profundas sob os olhos. "Vitória", disse ele, a voz tensa. "Precisamos conversar." Dei um passo para o lado, permitindo que entrasse. Não por submissão, como teria feito antes, mas por curiosidade. O que poderia ser tão urgente? "Quer um café?" Ofereci, mais por hábito do que por hospitalidade. Ele balançou a cabeça, os olhos percorrendo minha figura de cima a baixo, notando as mudanças. "Você está diferente." "As pessoas mudam, Renato. Algumas mais rápido que outras." Ele parecia desconfortável, fora de lugar naquele apartamento que antes era seu território. Sentou-se no sofá da sala. O mesmo sofá onde tantas vezes assistimos filmes juntos, fizemos planos, discutimos sobre o futuro de Cristina. "Tatiana me deixou", anunciou ele sem preâmbulos. Mantive a expressão neutra, embora por dentro uma parte mesquinha de mim se regozijasse. "Sinto muito." "Não, não sente", retrucou ele, com um lampejo do velho Renato arrogante que eu conhecia tão bem. "Mas não vim falar sobre isso. Vim falar sobre dinheiro." "É claro que sim." Sempre foi sobre dinheiro com Renato. Sentei-me na poltrona oposta, mantendo distância. "O que tem o dinheiro?" Ele deslizou o envelope pela mesa de centro. "São as contas do condomínio. 3 meses atrasadas. O síndico está me pressionando e não tenho como pagar agora." Olhei para o envelope sem tocá-lo. "E isso é problema meu, porque você ainda mora aqui, não é? Aproveitando o apartamento que eu comprei." Tive que me conter para não rir da ironia. "Apartamento que você comprou com o dinheiro do nosso casamento, você quer dizer? Com o meu salário, ajudando a pagar as prestações por 15 anos. Ele passou a mão pelo rosto exasperado. "Olha, não vim brigar. Só achei que poderíamos dividir as despesas enquanto você ainda está aqui. É justo." Pensei no dinheiro depositado nas minhas novas contas, nos investimentos que estavam rendendo, na casa no Pelourinho que em breve seria meu novo lar. Peguei o envelope. "Vou pagar desta vez, Renato."
Mas não porque você pediu, porque eu escolho ser diferente de você. Ele pareceu surpreso com minha resposta, como se esperasse uma discussão, talvez até lágrimas. Levantou-se, sem saber o que dizer. Obrigado, murmurou finalmente. Você parece bem, Vitória. De verdade. Estou bem, confirmei, acompanhando-o até a porta. Melhor do que nunca. Quando a porta se fechou atrás dele, apoiei as costas nela e sorri. Se ele soubesse, se todos soubessem o que estava por vir, a casa nova, a fundação, a exposição que já começava a planejar para documentar minha jornada de transformação. O universo tinha seus próprios planos, e desta vez eles incluíam a minha vingança silenciosa: viver bem e ser feliz. A mudança para a casa no Pelourinho aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, 5 meses após a assinatura do divórcio. Contratei uma empresa de mudanças discreta e eficiente, recomendada por Gabriel. Não levei muito do apartamento. Apenas meus livros, algumas roupas, fotografias de Cristina e objetos pessoais que realmente importavam. O resto ficou para trás, junto com as memórias de um casamento que agora parecia ter acontecido com outra pessoa. Quando pisei pela primeira vez na minha nova casa como proprietária oficial, senti um arrepio percorrer minha espinha. As paredes recém-pintadas em tons de terracota, azul cobalto e amarelo açafrão contrastavam com o branco asséptico do apartamento de Renato. O piso de madeira antiga rangia suavemente sob meus pés, contando histórias de séculos passados. As janelas altas deixavam entrar a luz do sol que dançava pelo ambiente, criando padrões dourados no chão. Então, o que acha? Perguntou Paulo, o arquiteto que tinha comandado essa reforma. Um homem tranquilo, de 50 e poucos anos, com olhos gentis e mãos calejadas de quem não tem medo de pegar no pesado quando necessário. É perfeita, respondi, sem conseguir conter o sorriso, exatamente como imaginei. Paulo sorriu satisfeito. Ao longo dos meses de reforma, tínhamos desenvolvido uma amizade confortável. Ele nunca perguntou como uma professora estadual conseguiu comprar e reformar uma casa histórica no Pelourinho. Respeitava minha privacidade e eu apreciava isso. Os móveis que você encomendou chegam na segunda-feira, informou ele, consultando sua prancheta. E o jardim interno deve ficar pronto até o final da semana que vem. Assenti, imaginando como seria aquele espaço quando tudo estivesse concluído. Um santuário urbano com jasmins perfumando as noites quentes de Salvador, uma pequena fonte murmurando ao fundo, almofadas coloridas espalhadas por bancos de madeira onde eu poderia ler, corrigir provas ou simplesmente observar as estrelas. Obrigada por tudo, Paulo. Você transformou meu sonho em realidade. Ele fez um gesto descontraído com a mão. Foi um prazer trabalhar com alguém que sabe o que quer. A maioria dos clientes muda de ideia a cada semana. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na casa vazia, escutando seus sons, sentindo seu cheiro, conhecendo sua personalidade. Caminhei pelos cômodos lentamente, imaginando a vida que construiria ali. A biblioteca no andar térreo, com estantes do chão ao teto que Paulo tinha desenhado especialmente para mim, o ateliê para Cristina no mezanino, com iluminação perfeita para suas pinturas, a cozinha ampla onde eu poderia finalmente experimentar todas aquelas receitas que recortava de revistas e nunca tinha tempo ou energia para preparar. Subi ao terraço e fiquei maravilhada com a vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. O mar cintilava ao longe, pontilhado por pequenas embarcações. Abaixo, o colorido do Pelourinho pulsava com vida. Turistas explorando as ruas de pedra, baianas de acarajé com seus tabuleiros fumegantes, músicos tocando no adro da igreja. Este seria meu novo mundo, tão diferente do condomínio fechado onde vivera com Renato. Isolada por muros altos e seguranças uniformizados. O toque do celular interrompeu meus devaneios. Era Cristina. Mãe, já está na casa nova? Como é? Conta tudo. Sorri ao ouvir seu entusiasmo. É ainda mais bonita pessoalmente, Cris. Mal posso esperar para você ver. Vou passar aí depois da aula. Papai está insuportável desde que soube da mudança. Não para de perguntar como você conseguiu comprar uma casa no Pelourinho sendo professora. Senti uma pontada de inquietação. E o que você disse?
A verdade é que você economizou durante anos e pegou um empréstimo. Foi o que combinamos, não foi? Sim, claro. A mentira piedosa que tínhamos criado para explicar minha súbita prosperidade. Até mais tarde, então, vou pedir comida do sabor baiano para jantarmos aqui. Quando desliguei, a preocupação ainda me incomodava. Renato não era bobo. Ele conhecia minhas finanças melhor que ninguém. Por 15 anos, controlou cada centavo que entrava e saía da nossa conta conjunta. Sabia exatamente quanto eu ganhava, quanto gastava, quanto conseguia economizar. A história do empréstimo só o enganaria por algum tempo. Mas eu não podia me preocupar com isso agora. Tinha uma nova vida para construir, começando hoje. Nas semanas seguintes, mergulhei na tarefa de transformar a casa em um lar. Escolhi cada móvel, cada almofada, cada objeto de decoração com um cuidado que nunca tinha dedicado ao apartamento que dividia com Renato. Lá, tudo tinha a marca do gosto dele. Ou melhor, do gosto de Iracema, que ele absorvera sem questionar. Minimalista, frio, impessoal. Aqui, cada item contava uma história. Refletia uma parte de mim que estava redescobrindo. Comprei tecidos coloridos no mercado para fazer cortinas. Enchi as paredes com obras de artistas locais. Pinturas vibrantes, esculturas em madeira, fotografias em preto e branco de Salvador. Encomendei uma mesa de jantar enorme de madeira rústica, onde poderia receber amigos, algo que raramente fazíamos no tempo de casados. Cristina passou a dormir na casa nova nos fins de semana. Aos 17 anos, estava no limiar da vida adulta, dividida entre a lealdade ao pai e a empolgação com nossa nova realidade. Em seu quarto, decoramos as paredes com fotos de suas viagens escolares e molduras para as pinturas que produzia no ateliê. "Sabe o que é estranho, mãe?" disse ela numa noite, enquanto preparávamos juntas um jantar na cozinha nova. "Nunca vi você tão feliz no casamento quanto está agora, solteira." A observação me pegou de surpresa. "É tão óbvio assim?" Ela deu de ombros, cortando tomates para a salada com a concentração de uma cirurgiã. "Você sorri mais, canta enquanto cozinha, usa roupas coloridas. É como se tivesse saído de um filme em preto e branco e entrado num em Technicolor." Suas palavras me emocionaram. Não percebia que minha infelicidade tinha sido tão visível, mesmo para uma adolescente absorta em seu próprio mundo. "Acho que precisei perder tudo para encontrar a mim mesma", confessei, mexendo o molho que borbulhava no fogão. "Você não perdeu tudo, mãe. Perdeu o que estava te prendendo." Olhei para minha filha com admiração. Quando tinha ficado tão sábia? Além da transformação do espaço físico, investia também em minha transformação pessoal. Comecei com mudanças sutis, o novo corte de cabelo, as aulas de pilates, consultas com uma nutricionista. Mas à medida que minha confiança crescia, aventurei-me mais. Marquei uma consulta com uma dermatologista renomada, recomendada por Júlia. Na sala de espera elegante, folheava nervosamente uma revista quando a médica me chamou. Raquel era uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e um sorriso acolhedor. Escutou atentamente enquanto eu, hesitante, explicava o que queria. "Não desejo parecer mais jovem necessariamente", esclareci, temendo soar fútil. "Só quero parecer descansada, como se as preocupações dos últimos anos não estivessem mais escritas no meu rosto." Ela assentiu, compreensiva. "Entendo perfeitamente. Não se trata de negar a idade, mas de refletir como você se sente por dentro." Saí da consulta com um plano de tratamento que incluía pequenos procedimentos estéticos. Nada drástico, apenas o suficiente para suavizar as linhas de preocupação que tinham se aprofundado durante meu casamento. Na mesma semana, tive minha primeira sessão com a personal stylist, que Júlia insistiu que eu contratasse. "Não sei por que preciso disso." Protestei quando ela marcou o encontro. "Posso escolher minhas próprias roupas." "Claro que pode", respondeu Júlia com seu jeito direto. "Mas Melissa vai te ajudar a descobrir um estilo que realmente combine com você, não com a imagem que Renato e Iracema impuseram." Melissa era uma jovem de 30 e poucos anos, com cabelo azul e energia contagiante. Passamos uma tarde inteira conversando sobre cores, tecidos, silhuetas. Ela não tentou me transformar em alguém que eu não era. Não sugeriu roupas juvenis demais ou extravagantes
que me fariam sentir desconfortável. Em vez disso, ajudou-me a encontrar peças que valorizavam meu tipo físico e refletiam minha personalidade recém-descoberta. "Você tem um corpo lindo, Vitória", afirmou ela, enquanto eu experimentava um vestido de seda verde esmeralda que nunca teria considerado antes. "Mas usa roupas que o escondem, como se pedisse desculpas por ocupar espaço." Suas palavras atingiram um ponto sensível. Quantas vezes Iracema tinha insinuado que eu deveria usar cores escuras para disfarçar meu quadril? Quantas vezes Renato tinha comentado que determinada roupa me fazia parecer mais cheinha? Não quero mais me esconder, decidi, olhando meu reflexo no espelho da loja. O vestido verde destacava meus olhos, abraçava minhas curvas sem constrangimento. "Então não se esconda", sorriu Melissa. Ao longo dos meses, meu guarda-roupa foi gradualmente substituído. As camisas de botão discretas deram lugar a blusas em tons vibrantes. Os vestidos sérios e formais foram trocados por peças mais fluidas e confortáveis. Os sapatos de salto baixo que Renato aprovava, nem muito alto para não ultrapassá-lo em altura, nem muito baixo para não parecer desleixada, foram substituídos por sandálias artesanais e sapatilhas coloridas que me permitiam caminhar pelas ladeiras do Pelourinho sem sacrificar o estilo. Cada mudança externa refletia uma transformação interna mais profunda. À medida que redescobria meu corpo, meu estilo, minha voz, também redescobria meus sonhos. Uma tarde, enquanto organizava meus livros na biblioteca recém-instalada, encontrei um caderno antigo. Abri-o e reconheci minha caligrafia de 20 anos atrás. Planos, sonhos, ideias para projetos educacionais que queria desenvolver. Tinha esquecido completamente aquele caderno e os sonhos que continha. Sentei-me no chão da biblioteca, rodeada por caixas de livros ainda não desembalados, e li página por página. A jovem que escrevera aquelas linhas tinha tanta paixão, tanta certeza de que mudaria o mundo através da educação. O que tinha acontecido com ela? A resposta veio como um sussurro. Ela se perdeu tentando ser quem outros queriam que fosse. Naquela noite, não consegui dormir. Ideias fervilhavam em minha mente. Planos tomavam forma. Levantei-me às 3 da manhã e comecei a escrever, como não fazia há anos. Quando o sol nasceu, tinha o esboço de um projeto, uma fundação educacional para jovens de comunidades carentes, com foco em meninas e mulheres. Chamei Gabriel e Júlia para um café no domingo seguinte. Apresentei a ideia, nervosa como uma estudante defendendo um trabalho final. "É ambicioso", comentou Gabriel, sempre o pragmático, depois de ler meu projeto. "Vai exigir muito trabalho, estrutura legal complexa, equipe qualificada. E você tem tudo isso para dar", completou Júlia, apertando minha mão por cima da mesa. "Esse brilho nos seus olhos, nunca vi você assim, Vitória. Acha que é possível? Com o capital que você tem?" "Absolutamente", confirmou Gabriel. "Vamos precisar de uma equipe jurídica para estruturar a fundação, contadores, educadores." Enquanto eles discutiam os aspectos práticos, senti uma onda de gratidão. Tinha perdido um marido, mas ainda tinha amigos verdadeiros, uma filha maravilhosa, um irmão dedicado e agora, um propósito renovado. Nas semanas seguintes, o projeto da fundação avançou rapidamente. Contratamos uma equipe pequena, mas eficiente. Encontramos um espaço no centro histórico para a sede. Desenvolvemos o programa pedagógico. Trabalhava nisso nas noites e fins de semana, mantendo meu emprego como professora durante o dia, não pelo dinheiro, obviamente, mas porque amava ensinar e porque ajudava a manter as aparências enquanto o milagre financeiro de Vitória Campos ainda levantava algumas sobrancelhas. Foi durante esse período de intensa atividade que recebi um convite inesperado. Paulo, o arquiteto que reformara minha casa, estava organizando uma exposição fotográfica sobre transformações urbanas e pessoais. "Quero incluir sua casa como um dos estudos de caso", explicou ele durante um almoço no terraço. "A maneira como honramos a estrutura histórica enquanto criamos um espaço contemporâneo. É um exemplo perfeito de como o passado e o presente podem coexistir harmoniosamente." "Claro", concordei lisonjeada. "Será um prazer. Mas tem mais", continuou ele, parecendo subitamente nervoso.
Também gostaria de incluir algumas fotos suas, antes e depois da reforma. Sua transformação pessoal aconteceu em paralelo à da casa, e acho que conta uma história poderosa. Fiquei sem palavras por um momento. Não sei, Paulo. Sou uma pessoa reservada, e há complicações na minha vida que prefiro manter privadas. Ele assentiu, respeitoso. Entendo completamente. Pense no assunto. A exposição será daqui a 2 meses no Centro Cultural. Você pode me dar uma resposta até lá. Aquela noite, deitada na rede do jardim interno, que agora florescia exatamente como eu havia imaginado, refleti sobre o convite de Paulo. Parte de mim temia a exposição pública, os olhares, as perguntas inevitáveis. Mas outra parte, uma parte mais forte que crescia a cada dia, queria celebrar minha jornada, mostrar ao mundo e principalmente a mim mesma o quanto tinha mudado. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem a Paulo. Aceito participar da exposição, mas com uma condição. Quero expandir o conceito, não apenas a transformação física, mas também a jornada interior. Sua resposta veio quase imediatamente. Perfeito, vamos criar algo extraordinário juntos. E assim começamos a planejar o que se tornaria Renascimento aos 40. Uma exposição que documentaria não apenas a transformação da casa, mas minha própria metamorfose. Paulo fotografou cada detalhe da casa renovada, contrastando com imagens do estado original. E, para minha surpresa, também me fotografou em diferentes cenários. Na biblioteca cercada por livros, no ateliê com Cristina, no jardim interno ao entardecer, no terraço ao nascer do sol. Você tem uma luz incrível agora, comentou ele durante uma sessão de fotos, como se algo tivesse sido liberado de dentro para fora. Corei com o elogio, ainda desacostumada a receber atenção positiva. É assim que me sinto, como se tivesse quebrado uma casca que nem sabia que estava usando. À medida que o projeto da exposição avançava, também progredia com a fundação. Encontramos um nome, novo capítulo, e uma missão clara: capacitar mulheres através da educação, arte e empreendedorismo. O foco inicial seria em mulheres que, como eu, precisavam recomeçar após relacionamentos difíceis ou situações de vulnerabilidade. 2 semanas antes da exposição, recebi uma ligação que abalou minha nova rotina tranquila. Era Iracema. "Vitória", disse ela, a voz tão fria quanto eu lembrava. "Precisamos conversar sobre Renato." Meu estômago se contraiu. "O que tem ele? Está com problemas financeiros, emocionais. Aquela garota o deixou, levando metade do que ele tinha. Está morando comigo agora, deprimido, sem trabalho. Sinto muito, Iracema, mas não vejo como posso ajudar." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando ela falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, quase suplicante. "Ele ainda te ama, Vitória. Cometeu um erro. Nós cometemos um erro." A ironia da situação quase me fez rir. Quase. "Iracema, agradeço a ligação, mas isso é passado. Tenho uma nova vida agora." "É sobre essa nova vida que também quero falar", continuou ela, recuperando o tom acusatório. "De onde veio o dinheiro, Vitória? Ninguém compra e reforma uma casa no Pelourinho com salário de professora e empréstimo bancário." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Não lhe devo explicações sobre minhas finanças, Iracema." "Não mais. Renato está considerando investigar. Ele tem direito a uma parte de qualquer bem adquirido durante o casamento, você sabe." Agora foi minha vez de rir. Uma risada genuína de alívio. "Diga a ele que fique à vontade. Todos os meus ganhos são posteriores ao divórcio, documentados e legais. A cláusula que vocês insistiram em incluir no acordo de divórcio funciona nos 2 sentidos, Iracema." Desliguei antes que ela pudesse responder, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas de uma estranha excitação. O confronto que eu temia havia anos finalmente estava chegando, e pela primeira vez eu estava pronta para ele. A noite da exposição Renascimento aos 40 chegou mais rápido do que eu esperava. Enquanto me arrumava no quarto principal da minha casa no Pelourinho, observei meu reflexo no espelho antigo que tinha comprado em um brechó no Santo Antônio Além do Carmo. A mulher que me encarava de volta parecia uma versão aprimorada de mim mesma, não mais jovem, mas mais viva, com um brilho nos olhos que tinha desaparecido há anos. Escolhi cuidadosamente minha roupa para a noite. Um vestido longo de seda na cor vinho,
com detalhes artesanais que remetiam à cultura baiana. Melissa, minha consultora de estilo, tinha me ajudado a encontrá-lo em uma boutique de uma estilista local. Este vestido conta uma história, disse ela quando o experimentei pela primeira vez. A história de uma mulher que conhece seu valor. Coloquei os brincos de prata que Cristina tinha me dado em meu aniversário de 41 anos. Simples, elegantes, feitos por artesãos do recôncavo baiano. Um toque de batom vermelho completou o visual. Não estava tentando parecer mais jovem ou diferente do que era. Estava apenas me permitindo brilhar com a luz que sempre esteve dentro de mim, ofuscada por anos de críticas e autodúvida. A campainha tocou exatamente às 7 horas. Era Paulo, impecável em seu terno azul marinho, segurando um pequeno buquê de flores do campo. Você está deslumbrante, disse ele com admiração genuína no olhar. Obrigada, respondi, aceitando as flores com um sorriso. Estou nervosa. É natural, mas confie em mim. A exposição ficou incrível. Sua história vai inspirar muita gente. No carro, a caminho do Centro Cultural, tentei acalmar as borboletas em meu estômago. Esta noite não era apenas sobre fotos bonitas ou uma casa reformada. Era sobre declarar ao mundo, e principalmente a mim mesma, que Vitória Campos tinha renascido das cinzas de um casamento que quase a destruiu. Quando chegamos, fiquei surpresa ao ver a fila que se formava na entrada. Paulo sorriu ao notar minha expressão. Avisei que seria um sucesso. A combinação de arquitetura histórica, transformação pessoal e sua história de superação tocou um nervo na comunidade artística. E seu trabalho com a Fundação Novo Capítulo só aumentou o interesse. Respirei fundo e entrei no braço de Paulo. O espaço estava belamente decorado, com iluminação suave, destacando as fotografias dispostas em sequência cronológica. De um lado, imagens da casa antes e durante a reforma. Do outro, retratos meus captados ao longo dos últimos meses, mostrando minha gradual transformação, não apenas física, mas a mudança na postura, no olhar, na energia que emanava de cada imagem. No centro da galeria principal, uma instalação combinava elementos da casa, com símbolos da minha jornada pessoal. Livros que tinha redescoberto, o projeto da Fundação Novo Capítulo, fotografias de Cristina e eu construindo nossa nova vida, registros do processo de restauração da casa. Fiquei emocionada ao ver como Paulo tinha conseguido capturar a essência do que vivi. Não era uma história de vingança ou amargura como poderia ter sido. Era uma narrativa de autodescoberta, de uma mulher que encontrou sua força quando tudo parecia perdido. Os convidados começaram a chegar, artistas locais, arquitetos, jornalistas, amigos. Júlia apareceu com seu novo namorado. Gabriel trouxe a esposa. Colegas da escola onde eu ainda lecionava vieram em grupo, curiosos para ver este outro lado da professora de história que conheciam. Cristina chegou pouco depois, deslumbrante em um macacão azul que ela mesma tinha customizado, trazendo alguns amigos da Faculdade de Artes Visuais onde estudava. A exposição foi aberta oficialmente às 8 horas, com um breve discurso de Paulo sobre o conceito do projeto. Em seguida, para minha surpresa, ele me chamou para dizer algumas palavras. Subi ao pequeno palco improvisado com o coração acelerado. Olhei para o mar de rostos que me observavam com curiosidade e interesse. Vislumbrei Júlia na primeira fila, me dando um discreto sinal de positivo. Há 1 ano, comecei, a voz mais firme do que esperava. Recebi o que parecia ser o pior presente de aniversário possível. Papéis de divórcio, entregues publicamente, de forma humilhante. Naquele momento, senti como se meu mundo tivesse acabado. Hoje, percebo que foi apenas o começo. Contei brevemente minha jornada, sem mencionar o prêmio da loteria, claro. Falei sobre a redescoberta da minha identidade, a restauração da casa como metáfora para a restauração da minha vida, a fundação que estava criando para ajudar outras mulheres. Esta exposição não celebra apenas uma transformação estética, mas um renascimento espiritual. É uma declaração de que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir quem realmente somos sob as camadas de expectativas que os outros colocaram sobre nós. Terminei meu discurso com aplausos calorosos da plateia. Enquanto descia do palco, notei um movimento na entrada da galeria. Meu coração falhou uma batida quando reconheci Renato e Iracema.
parados na porta como espectros do meu passado. Não os tinha convidado, obviamente. Provavelmente viram a divulgação da exposição nos jornais locais ou nas redes sociais. Por um momento, considerei ignorá-los, fingir que não os tinha visto. Mas algo dentro de mim, aquela nova Vitória que não fugia mais dos confrontos, me impulsionou em sua direção. Boa noite, cumprimentei mantendo a voz neutra. Que surpresa vê-los aqui. Iracema parecia deslocada, desconfortável em seus saltos altos e conjunto de tweed, que sempre considerou o ápice da elegância. Renato, por outro lado, parecia abatido, mais magro do que eu lembrava, com olheiras profundas e o terno ligeiramente largo demais para seu corpo encolhido. Ficamos sabendo da exposição, disse ele, os olhos percorrendo minha figura de cima a baixo, como se tentasse reconciliar a imagem que tinha de mim com a mulher confiante que estava em sua frente. Parece que você está... Bem, estou ótima, obrigada, respondi sem elaborar. Sintam-se à vontade para ver a exposição. O coquetel será servido em meia hora. Virei-me para sair, mas Iracema segurou meu braço, suas unhas perfeitamente manicuradas cravando levemente em minha pele. Como você conseguiu tudo isso, Vitória? Essa casa, essa exposição, essa transformação. De onde veio o dinheiro? Sorri, removendo gentilmente a mão dela do meu braço. Digamos apenas que a vida tem seus próprios planos, Iracema. Às vezes, quando uma porta se fecha, não me venha com clichês, sibilou ela, baixando a voz para não chamar atenção. Renato tem direito a saber. Vocês ainda estavam casados quando comprou a casa, não estavam? Na verdade, não, interveio Júlia, aparecendo ao meu lado como por mágica. O divórcio foi finalizado exatamente 3 dias antes da compra. Tenho todos os documentos comprovando caso precisem refrescar a memória. Iracema lançou um olhar gélido para Júlia, que respondeu com um sorriso doce e venenoso. Vitória, disse Renato, ignorando o embate entre as duas mulheres. Podemos conversar em particular? Hesitei, olhando ao redor para a exposição lotada, para as pessoas admirando as fotos, comentando a transformação da casa, conversando animadamente com taças de espumante nas mãos. Esta era minha noite, minha celebração. Não queria que o passado a contaminasse, mas talvez fosse necessário um encerramento apropriado para realmente seguir em frente. 5 minutos, concedi. No terraço, subi as escadas que levavam ao terraço do Centro Cultural, sentindo o peso do olhar de Renato nas minhas costas. Lá em cima, a noite de Salvador se espalhava diante de nós. Luzes cintilantes, o murmúrio distante da música nas ruas do Pelourinho, o cheiro do mar misturado com os aromas da culinária baiana. O que você quer, Renato? Perguntei, virando-me para encará-lo. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Você está linda, Vitória. Diferente, mas... Você? Não foi isso que perguntei. Ele suspirou, apoiando-se na balaustrada. Estou com problemas. Tatiana me deixou depois de gastar quase todas as minhas economias. O banco me demitiu por causa de um erro que cometi. Estava distraído, deprimido. Estou morando com minha mãe, sem trabalho, sem perspectiva. Sinto muito, disse. E parte de mim realmente sentia. Apesar de tudo, passamos 15 anos juntos. Não podia simplesmente apagar isso da minha história. Pensei que, talvez, pudéssemos tentar de novo, disse ele, finalmente olhando nos meus olhos. Eu sei que errei. Sei que a maneira como terminamos foi terrível. Mas vendo você agora, o que você se tornou, percebi o que perdi. Senti uma pontada no peito. Não de amor ou saudade, mas de uma tristeza resignada pelo que poderia ter sido se ele tivesse me valorizado quando tinha a chance. Renato, não há como voltar atrás. Você não está apaixonado por mim. Está atraído pela mulher que vê agora, não pela que você conheceu. E sabe por quê? Porque eu finalmente me libertei das expectativas que você e sua mãe colocaram sobre mim por 15 anos. Não é verdade, protestou ele sem muita convicção. Eu sempre te amei. À sua maneira, talvez. Mas não era o tipo de amor que me fazia crescer. Era o tipo que me diminuía para que você se sentisse maior. Ele não respondeu imediatamente, absorvendo minhas palavras. Abaixo, ouvíamos a exposição em pleno andamento. Risadas, conversas, música suave.
E quanto à casa? Perguntou finalmente. Os investimentos, a fundação. Como conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? Sorri, olhando para o céu estrelado de Salvador. Digamos que a vida tem um senso de humor interessante e um senso de timing perfeito. Você ganhou na loteria, disse ele, não como uma pergunta, mas uma constatação. Foi isso, não foi? Ganhou e não me contou. Esperou até o divórcio ser finalizado. Não confirmei nem neguei. Apenas o encarei em silêncio, deixando que tirasse suas próprias conclusões. Por isso não protestou quando minha mãe apresentou os papéis do divórcio. Já sabia que estava rica. Na verdade, não. Respondi calmamente. Assinei aqueles papéis porque percebi, finalmente, que merecia mais do que um casamento onde era constantemente julgada e diminuída. O dinheiro veio depois, e foi apenas um bônus. Renato balançou a cabeça incrédulo. Você sabe que posso contestar isso judicialmente, não sabe? Se você comprou o bilhete durante nosso casamento, pode tentar. Interrompi mantendo a calma. Mas seria sua palavra contra a minha. E tenho certeza de que não quer se expor a um processo que revelaria como você e sua mãe planejaram aquele divórcio humilhante na frente de todos os nossos amigos no dia do meu aniversário. Ele empalideceu, percebendo as implicações. Uma batalha judicial suja não beneficiaria nenhum de nós, especialmente ele, cuja reputação já estava comprometida após o fiasco com Tatiana. O que você quer, então? Perguntou derrotado. Suspirei, sentindo uma onda de compaixão inesperada. Não quero nada de você, Renato. Nem vingança, nem dinheiro, nem explicações. Só quero viver minha vida em paz, criar nossa filha com amor e respeito e talvez, com o tempo, encontrarmos uma forma civilizada de sermos ex-cônjuges sem mágoa. Tirei da bolsa um envelope e entreguei a ele. Dentro havia um cheque, não uma fortuna, mas o suficiente para que pudesse recomeçar, alugar um apartamento modesto, sobreviver até encontrar um novo emprego. Considere isso um empréstimo, não um presente. Quando estiver de pé novamente, pode me pagar. Ou melhor, faça uma doação para a Fundação Novo Capítulo. Ele olhou para o envelope surpreso. Por quê? Porque quero que Cristina veja que é possível superar mágoas, que podemos escolher a compaixão mesmo quando temos todas as razões para escolher a amargura. Renato ficou em silêncio por um longo momento, segurando o envelope como se não soubesse o que fazer com ele. Você sempre foi melhor do que eu merecia, disse finalmente, a voz embargada. Talvez, mas agora sei que sou melhor do que achava que era. E isso vale mais do que qualquer prêmio de loteria. Descemos juntos do terraço, sem mais palavras necessárias. Na entrada da exposição, Iracema aguardava impaciente, lançando olhares desconfiados para os convidados que circulavam com taças de espumante. Vamos embora, Renato, ordenou ela ao nos ver. Não há nada para nós aqui. Ele hesitou, olhando para mim uma última vez. Boa sorte, Vitória. Você merece. Observei-os partir, sentindo não alívio ou satisfação, mas uma tranquila certeza de que um capítulo da minha vida estava finalmente encerrado. Virei-me para retornar à exposição e vi Paulo me observando do outro lado do salão, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Sorri, indicando que estava tudo bem. A noite prosseguiu como um sonho. Pessoas me cumprimentavam, faziam perguntas sobre a casa, sobre a fundação, sobre meus planos futuros. Respondia com uma serenidade que surpreendia a mim mesma. Jornalistas anotavam minhas palavras. Fotógrafos captavam imagens da exposição, do público, de mim conversando animadamente com os convidados. Em determinado momento, me vi sozinha por um instante, observando uma das fotografias que Paulo tinha tirado no jardim interno da casa. Na imagem, eu estava sentada na rede lendo um livro, o rosto relaxado, absorto. A luz do entardecer, filtrada pelas folhagens, criava um padrão dourado sobre minha pele. Parecia uma pintura, não uma fotografia. Uma mulher em paz consigo mesma, em harmonia com o espaço ao seu redor. É minha foto favorita, disse Paulo, aproximando-se com 2 taças de espumante. Capturei o momento exato em que você esqueceu que estava sendo fotografada. Pura, autêntica Vitória. Aceitei a taça que ele oferecia, tocando-a suavemente na dele. Obrigada por tudo isso.
por ajudar a transformar minha casa, por documentar minha jornada por esta noite. Foi um privilégio, respondeu ele sincero. Raramente encontro clientes com uma visão tão clara do que querem. E mais raro ainda é testemunhar uma transformação tão profunda quanto a sua. Ficamos lado a lado, observando os convidados, a exposição, a celebração da nova vida que tinha construído das cinzas da antiga. E agora? Perguntou Paulo depois de um momento de silêncio confortável. O que vem depois do renascimento? Sorri, pensando nas possibilidades infinitas que se abriam à minha frente. A fundação que crescia a cada dia, o livro que começara a escrever sobre minha experiência, as viagens que planejava com Cristina, os projetos educacionais que queria desenvolver. Agora vem a melhor parte, respondi. Viver cada dia como se fosse um presente, não um fardo. Construir algo significativo. Amar sem medo. Ser plenamente quem sou, sem desculpas ou justificativas. Paulo ergueu a taça em um brinde silencioso. Em seus olhos, vi não apenas admiração, mas algo mais. Uma conexão, uma possibilidade. Um futuro que talvez, quando o tempo estivesse certo, pudéssemos explorar juntos. Mas não havia pressa. Tinha aprendido da maneira mais difícil que a vida segue seu próprio ritmo, que os melhores presentes às vezes vêm embalados nas piores circunstâncias e que as portas que se fecham na nossa cara podem ser exatamente o que precisamos para encontrar as janelas que deveríamos ter aberto há muito tempo. No final da noite, quando os últimos convidados já tinham partido e apenas a equipe do Centro Cultural permanecia, arrumando o espaço, Cristina se aproximou e enlaçou seu braço no meu. "Sabe de uma coisa, mãe?", disse ela, apoiando a cabeça no meu ombro. "Acho que o divórcio foi o melhor presente que vovó Iracema poderia ter te dado." Ri, beijando o topo de sua cabeça. Acredite ou não, estava pensando exatamente a mesma coisa. Saímos juntas para a noite quente de Salvador, duas mulheres livres, de cabeça erguida, prontas para escrever os próximos capítulos de nossas vidas, capítulos que, desta vez, nós mesmas ditaríamos. Minha história não acabou naquela noite da exposição, mas com certeza foi o momento em que fechei um ciclo e comecei outro com confiança total no meu caminho. Hoje, 2 anos depois daquele fatídico aniversário de 40 anos, olho para trás e vejo como cada momento, mesmo os mais dolorosos, me trouxe exatamente para onde eu precisava estar. A Fundação Novo Capítulo já ajudou mais de 100 mulheres a recomeçarem suas vidas após relacionamentos abusivos ou situações de vulnerabilidade. Temos um prédio próprio no Centro Histórico de Salvador, onde oferecemos desde aulas de capacitação profissional até suporte psicológico e jurídico. Ver o brilho nos olhos de cada mulher que passa por nossas portas, muitas vezes carregando o mesmo olhar opaco que eu tinha durante anos de casamento, é uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. Minha relação com Cristina se fortaleceu de formas que nunca imaginei possível. Aos 21 anos, ela se formou em artes visuais e agora coordena o programa de arte e terapia da Fundação, ajudando outras mulheres a se expressarem e curarem através da arte, assim como ela mesma fez durante nosso período de transição. Nosso relacionamento se transformou em uma parceria de iguais. 2 mulheres fortes apoiando-se mutuamente, respeitando suas individualidades. Quanto a Renato, cumprimos o acordo silencioso que fizemos naquela noite no terraço. Ele usou o dinheiro que emprestei para recomeçar, encontrou um novo emprego em um banco menor e, para minha surpresa, fez uma generosa doação à Fundação no último Natal. Nossa relação não é de amizade, mas alcançamos um respeito mútuo que torna os encontros familiares menos tensos. Cristina agradece por isso. Iracema continua sendo Iracema, crítica, controladora, sempre pronta para apontar falhas nos outros. Mas agora, suas palavras escorregam por mim sem deixar marcas. Percebo que ela, em sua rigidez, é na verdade uma mulher profundamente infeliz, presa em um ciclo de amargura que ela mesma criou. Às vezes, quando estou me sentindo particularmente generosa, até sinto pena dela. Paulo e eu desenvolvemos uma relação que transcende rótulos simples. Começamos como cliente e arquiteto. Evoluímos para amigos, colaboradores, confidentes
e agora exploramos as possibilidades de algo mais profundo. Não há pressa. Aprendi que os relacionamentos verdadeiros se constroem com tempo, respeito e muita comunicação honesta. A casa no Pelourinho se tornou não apenas meu lar, mas um símbolo da minha jornada. As paredes coloridas, os móveis escolhidos com carinho, os objetos que contam histórias, tudo reflete a mulher que me tornei. Autêntica, vibrante, imperfeita, mas plenamente viva. O jardim interno, meu refúgio particular, floresceu tanto quanto eu. Às vezes amigos me perguntam se não foi um exagero gastar tanto em uma casa. Sorrio e respondo que não foi um gasto. Foi um investimento em mim mesma, na minha cura, no meu futuro. O dinheiro da loteria, que poderia ter sido uma maldição se mal administrado, tornou-se uma ferramenta para criar impacto positivo. Além da fundação, investi em pequenos negócios locais liderados por mulheres, criei bolsas de estudo para meninas de comunidades carentes e financiei projetos de restauração no centro histórico. A riqueza me deu liberdade, mas foi a consciência do propósito que me deu felicidade. E quanto àquele momento humilhante, quando Iracema me entregou os papéis do divórcio na frente de todos, declarando que seu filho merecia alguém mais nova, elegante e bonita. Hoje vejo que foi o empurrão que precisava para sair da zona de conforto tóxica onde vivia. Foi o presente inesperado que o universo me enviou, embrulhado no pacote mais feio possível, mas contendo exatamente o que eu precisava: a chance de redescobrir meu valor. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, se sente que perdeu sua identidade em um relacionamento, se tem medo de recomeçar, se duvida da sua capacidade de transformação, quero que saiba: você é mais forte do que imagina. Sua vida não acaba aos 40, aos 50 ou em qualquer idade. Cada dia é uma oportunidade para reinvenção. Meu renascimento não dependeu da sorte grande na loteria. Isso foi apenas um bônus, uma coincidência cósmica com timing perfeito. O verdadeiro prêmio foi recuperar minha autonomia, minha voz, minha capacidade de sonhar e realizar. E isso, meu amigo que está assistindo, isso é algo que ninguém pode tirar de você. Talvez você não tenha uma Iracema na sua vida entregando papéis de divórcio durante seu aniversário. Talvez sua história seja completamente diferente da minha. Mas aposto que você já se sentiu diminuído, julgado, colocado em uma caixa que não foi feita para você. E se esse é o caso, espero que minha história seja um lembrete de que sempre há um caminho para fora. Sempre há uma possibilidade de renascimento. Agora, se você chegou até aqui comigo, vivendo cada momento desta jornada, peço que me ajude a espalhar esta mensagem para outras pessoas que possam precisar ouvir isso. Inscreva-se no canal Vingança do Dia para conhecer outras histórias inspiradoras como a minha. Histórias reais de pessoas que transformaram situações dolorosas em oportunidades de crescimento. Deixe seu like neste vídeo para mostrar que histórias como estas importam. Os algoritmos adoram esse tipo de interação e isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que podem estar precisando exatamente desta mensagem hoje. Mais importante ainda, deixe um comentário contando o que mais tocou você nesta história. Foi o momento do divórcio? A transformação pessoal? A fundação para ajudar outras mulheres? Ou talvez você tenha sua própria história de renascimento para compartilhar. Adoro ler cada comentário e respondo pessoalmente a muitos deles. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de inspiração para dar a volta por cima, compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que outra pessoa conseguiu superar uma situação semelhante é tudo que precisamos para encontrar coragem. E se este conteúdo tocou você de alguma forma especial, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Criar conteúdo de qualidade diariamente exige recursos, tempo, pesquisa. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença enorme para mantermos o canal ativo e trazendo novas histórias todos os dias. Este apoio financeiro permite que continuemos dando voz a pessoas como eu, que têm histórias poderosas para compartilhar. O que muitos não sabem é quanto trabalho existe por trás de cada um desses vídeos. As horas de entrevista, a edição cuidadosa,
a pesquisa para contextualizar cada história. Seu apoio através do Valeu Demais é o que torna possível mantermos este projeto vivo e alcançarmos cada vez mais pessoas. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, por terem testemunhado minha jornada de dor à redenção. Espero sinceramente que algo na minha história tenha ressoado com você, tenha plantado uma semente de esperança ou coragem. Lembre-se, às vezes, o pior dia da sua vida pode ser apenas o começo da melhor fase dela. Eu nunca imaginaria naquele aniversário de 40 anos, quando assinei os papéis do divórcio com as mãos trêmulas, que estaria aqui hoje, mais forte, mais feliz e mais completa do que jamais fui. Aguardo vocês nos comentários e nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. Enquanto isso, lembrem-se, a melhor vingança sempre será viver bem e com um sorriso no rosto.